muito curioso. Se vocês forem pensar, isso tem um sentido lógico. Eu quero ver se vocês chegam nele junto comigo. Se aquilo que vem de fora abala isso que nós pensamos ser, nós podemos criar uma certa razão lógica entre essas duas coisas de que se aquilo que eu penso ser se abala com o que vem de fora, é porque aquilo que eu penso ser é uma criação que veio de fora e não é uma criação que vem de dentro. Porque se ela fosse de dentro, ela estaria envolvida com os processos internos e não com os processos externos. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas quando essa chavinha vira, você consegue perceber que toda vez que o ambiente te influencia e que ele determina as emoções que acontecem, que parecem que acontecem internamente, elas estão acontecendo nessa instância que já não existe por si só, que é uma noção de si colocada no lugar onde não tem nada e que, portanto, não haveria nem a noção de si mesmo. Essa noção é equivocada, baseada nos próprios dramas, baseada nos próprios padrões, que é baseada na fantasia. Então, se uma noção de si mesmo, aquilo que a gente pensa ser, é baseado na fantasia, é baseado no externo, é porque ele é justamente uma criação do meio externo, não é uma criação do ambiente interno. Porque se fosse uma criação do ambiente interno, vigoraria como uma realidade única, que esse é o nosso trabalho, mudar aí o foco de olhar para que a noção de si não mais dependa do ambiente externo e passe a nascer, a brotar, a florescer de dentro para fora. Porque aí esse é um tipo de relacionamento mais real com a condição do humano. Porque senão é o externo que está criando o ambiente interno. E não é possível isso. Porque o ambiente interno é que cria, é dentro de nós que isso pode florescer, que a luz pode surgir. A luz surge de dentro para fora e não de fora para dentro. Uma luz que se acende de dentro para fora, que pode reconhecer a luz que está fora. Justamente tudo é divino, como nós já comentamos. Mas a motivação ela é interna, porque justamente o divino de dentro é que pode acender essa luz. Se não, a gente corre o risco de permanecer na situação que já vigora na humanidade. E aí eu aponto uma construção que o Akal sempre coloca pra gente, talvez faça sentido para vocês. Quando a gente tem aquela terminologia que em todas as palavrinhas lá que terminam com ismo, se a gente fosse colocar todas as palavrinhas que terminam com ismo, cristianismo, catolicismo, sikhismo, budismo, e vamos seguindo em todos esses ismos dentro dessa condição significa que é um culto a aquilo que vem na frente. Então, cristianismo, um culto a Cristo. Budismo, um culto a Buda. Então, sempre que tem o ismo, significa um culto. E o Akal, ele brinca sempre com essa questão e ele fala assim, então, nesse sentido, qual seria a maior religião do mundo? Ele vai dizer lá que a maior religião do mundo é o egoísmo. Então, um culto ao sentido de si. E é isso que vigora na humanidade, de uma maneira geral. Esse culto a uma noção de si mesmo, baseado naquilo que veio de fora, que é a imagem que é projetada a partir das relações humanas e dessa dinâmica da forma, onde é possível esse equívoco, uma noção de si onde não tem nada. Então, basicamente, nós estamos nessa enrascada e é isso que Patanjali está propondo para a gente avaliar quando ele vai apresentar os Yoga Sutras. Então, a gente avaliou já uma prévia do que são os Yoga Sutras, a gente pôde entender o contexto psicológico humano, aonde o humano está vigorando, que é dentro dessa situação aí do egoísmo, de um culto ao eu, de onde todos os outros problemas decorrem. Então, todas as questões que nós enfrentamos decorrem desse equívoco básico. Esse é o nosso ponto de partida. Todas as questões que nós enfrentamos decorrem desse equívoco básico. A noção de alguém que existe no lugar onde não deveria ter nada. Então, aonde o próprio divino habitaria ali sem uma noção de si, está ali vigorando uma noção de si sustentada e baseada na própria fantasia desse equívoco. Então, o próprio equívoco cria uma ilusão de ótica, onde o sentido de si é criado e ele é sustentado justamente pela ilusão de ótica. Então ele só sobrevive porque existe a ilusão de ótica. Se você tirar a ilusão de ótica, essa noção de si some, porque ela é baseada nessa ilusão.
E aí ela vai criar todo o aparato necessário para continuar a manutenção dessa imagem e que ela possa ser sustentada por um longo período de tempo. Isso é o que nós estamos vivendo. E é por isso que aí nós ficamos criando alternativas para sustentar essa imagem de modo que ela não desapareça, porque se o equívoco desaparece, consequentemente desaparece a imagem também. E é por isso que essa imagem vai se apropriar de todas as ferramentas e possibilidades que o humano tem de dissolver isso. Então é por isso que vai, como nós temos apontado, que seria essa crítica maior. Em última instância, a maior crítica que a gente poderia fazer dentro dos sutras é a utilização da própria técnica, ou seja, a utilização das próprias tradições espirituais, de todas as linhagens de yoga, de outras tradições aí disponíveis para cada um, a utilização desse aparato real para a manutenção do equívoco. Então, essa é a crítica em última instância que nós poderíamos chegar e é onde o ser humano está vigorando basicamente. Então, é isso que o Patanjali está propondo. E aí ele propõe uma série de possibilidades. E, mais especificadamente, ele propõe 8 possibilidades de encaminhamento para a saída dessa cilada. Só que esse encaminhamento, eu reforço aqui nossa condição. Esse encaminhamento, ele só vai fazer sentido desde que você entenda o ponto de partida, desde que você tenha chegado nessa condição de se questionar aonde está essa identidade disso que eu penso ser, que é aquela perguntinha que a gente já fez aqui outras vezes, que é você se perguntar, quem sou eu? Sem que para responder eu precise recorrer à minha memória. Então, quem é você sem que para responder você precise recorrer à memória? Você precisa ter se perguntado isso para que o depois, esse encaminhamento da dissolução, ou o encaminhamento para encontrar a resposta, vamos dizer assim, que sempre vem com uma experiência, não com uma consideração intelectual, essa resposta nunca vem com uma consideração intelectual. Ela sempre vem com uma experiência, e a partir dessa experiência cabe a nós tentar traduzir ela de alguma forma que seja viável para que possa inspirar outras pessoas a encontrarem essa mesma experiência. É isso que todos os mestres vêm fazendo ao longo da humanidade. Eles vivenciam a experiência e a partir dessa experiência eles tentam traduzir essa experiência de modo que isso inspire outras pessoas a mergulharem na mesma condição que ele mergulhou. Não significa que vão fazer exatamente a mesma coisa, mas significa que vão revelar a si mesmos a mesma coisa. Então é isso que Patanjali está propondo. Ele está falando assim, por isso que a gente precisa entender qual é o ponto de partida, nós precisamos chegar até um determinado ponto, que é justamente esse, de compreender de que há um equívoco, já está farejando de que algo existe a mais do que aquilo que é apresentado para a gente, e então se direcionar para mergulhar fundo na descoberta e então se direcionar para a prática, que é o que Patanjali vai propor com o que ele chamou de Ashtanga Yoga. Que Ashtanga Yoga tem uma linhagem de yoga que se chama assim, mas não é sobre essa linhagem que isso fala. Patanjali aqui está falando de alguns modos de percepção, vamos colocar assim. E ele aponta 8 possibilidades, que não necessariamente são um encaminhamento, tá? Onde você vai fazer um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Mas existe assim um breve direcionamento de que, pelo menos aí pelos 2 primeiros, que é algo que você já conhece aí, Yamas e Niyamas, esses 2 primeiros angas desse grupo de Ashtanga. Ashtanga significa significa 8 e Anga partes. Então seria assim, um grupo de 8 partes que compõem essa estrutura que Patanjali apresentou como possibilidades de autoobservação. Então a gente precisa entender dessa forma. Então nós entendemos o ponto de partida, nós entendemos em qual é o nosso contexto, por que nós chegamos até este ponto e por que investigar isso faz sentido. Nós entendemos a nossa condição atual, permanecendo, vigorando naquela ignorância, onde todas aquelas questões são possíveis, e a partir desse reconhecimento, dessa permanência nessa ignorância, nós podemos nos direcionar para a resolução, para a dissolução dessas questões, que é com a prática, que é com esse grupo de partes, de 8 partes, que começam com os yamas e os niyamas. Nós não vamos entrar neles hoje, porque eu justamente quero entrar neles mais para frente e apresentar para vocês, e a gente começar a fazer uma conexão, porque a hora que a gente entrar nos yamas e niyamas, vocês vão perceber que, e a gente vai fazer uma relação com algo que a gente viu mais lá no começo do ano,
ali pelo meio do ano, talvez pouco antes do meio do ano, onde a gente apresentou e a gente investigou 7 etapas do número 7. Não sei se vocês vão lembrar, a gente vai resgatar isso aí para frente de novo, fazendo uma correlação com os yamas e com os niyamas, e vocês vão perceber que todas as 7 características que nós concluímos, né, e nós organizamos para o número 7, tem tudo a ver com os yamas e niyamas. São 5 yamas e 5 niyamas. Mas nós não vamos entrar nele hoje. Eu quero que a gente entenda o que eles são primeiro, antes de a gente entrar neles. E ao entrar neles, nós vamos fazer essa ponte direta com o que representa o número 7, tá? Mas aí para frente a gente vai ver. Entendendo então assim, toda essa trajetória até nós chegamos na prática. Essa é a prática. Muita gente vai explicar os yamas e niyamas como um conjunto de regras que você deve seguir para que algo aconteça. Nós já investigamos aí no ano passado uma perspectiva de entender qual é a relevância de um código de conduta. Se vocês for lembrar, quem estava aí no ano passado, vai relembrar que nós investigamos a possibilidade de compreender a relevância aí desses códigos de conduta e por que eles criam um ambiente facilitador. Mas nós não podemos entender o código de conduta como simplesmente um código de regras que você tem que seguir sem que faça sentido para você. Eu sei que você entenda qual é a razão daquilo, porque eles não são um código de regras para você ficar seguindo. Esse é o ponto. Tá? Ele não foi feito só para você seguir, ele foi feito para você refletir sobre aquilo e, ao refletir, naturalmente a conclusão que surge é aquilo que está sendo apresentado. Seria mais ou menos como a gente pudesse compreender os próprios mantras ou os Shabads. Eles são uma estrutura de encaminhamento, mas que ao você trilhar aquele encaminhamento, naturalmente você passa a vibrar aquilo que já estava vibrando antes, o próprio mantra. Então ele é o ponto de partida no sentido de uma caminhada, mas ele é justamente o ponto de chegada. Então esses códigos, eles são um ponto de partida, mas eles também, quando você se revela e você entende a compreensão e você faz a viagem dentro deles, você naturalmente se assenta sobre isso que eles representam. Porque essa é a estrutura básica do humano. Como o humano poderia vigorar como realidade. Então, vamos entender assim, que esse conjunto que Patanjali apresentou, e que nós vamos olhar aí mais para frente, são possibilidades de nós olharmos para nós mesmos. Não é um conjunto de regras, não é o que você deva fazer, mas é uma perspectiva de onde você pode olhar para si mesmo e então perceber determinados padrões e reconhecer esses determinados padrões, se dar conta deles. Porque parte do processo é se dar conta, trazer luz àquilo que estava escondido. É evidente que você precisa de um suporte prânico e é por isso que tem os outros angas dentro dessa estrutura dos Yoga Sutras. É por isso que tem as outras partes também, para que ela crie o suporte dessa autoobservação. Você precisa de um suporte para olhar para si mesmo a partir disso. E os yamas vão estar falando basicamente dessa possibilidade de você se observar, ao observar, entender quais são os padrões básicos. É por isso que o Patanjali apresenta os kleshas inicialmente, é para você poder entender o ponto de partida. Entendendo o ponto onde você está, você consegue olhar para si mesmo, não com um olhar moral, não com um olhar de julgamento, mas um olhar daquilo que pode dissolver, que compreendeu que existe um equívoco e que esse equívoco está vigorando no lugar de algo que deveria estar sendo percebido como realidade e que não está sendo percebido como realidade. Então é como se você fosse tirando vendas de cima para perceber a realidade tal como ela é, assim como nós já falamos muito lá do número 6. Então nós vamos retirando essas vendas a partir desse processo de investigação própria, mas que não é simplesmente intelectual. Nós já pontuamos aqui e eu repito, não é uma investigação intelectual, do contrário, quem é que está investigando? Se for uma investigação intelectual, quem está investigando? Aí você pode se perguntar. Na intelectualidade, quem está investigando é justamente essa área que está cometendo o equívoco. Porque se ela mesma olhar isso, vai justamente ocorrer aquilo que nós estamos apontando. Ela vai se apropriar de todos esses ensinamentos e vai criar novos contextos para uma manutenção daquilo que ela pensa ser. Então ela vai reforçar aquilo que ela pensa ser a partir desses novos ensinamentos. É por isso que não pode ser uma investigação intelectual. Essa autoobservação, como nós já colocamos em outros momentos, já falamos disso em outros momentos, ela precisa ser meditativa. Então precisa ser uma autoobservação meditativa. Ela está muito mais conectada com um tipo de contemplação do que necessariamente uma observação. Apesar de a gente falar assim, autoobservação, nós outro momento nós já falamos disso. Nós trocarmos essa palavra e deixarmos como contemplação.
Ela é uma capacidade de você olhar para aquilo que está acontecendo. O equívoco está acontecendo. E você pode olhar para ele de forma a contemplar o equívoco. Ao contemplar o equívoco, naturalmente ele perde intensidade. Você se reconhece aquilo como falso, e ao reconhecer como falso, aquilo perde a sua força. Então você pode se dar conta de alguma coisa nesse ambiente. E é para isso que os yamas servem. Para que a gente possa olhar para aspectos da nossa própria condição e relaxar sobre eles, e então deixar que algo seja revelado ali nessa contemplação, neste estado meditativo de contemplação da própria vida, de movimentos da vida. Nós vamos perceber que eles têm tudo a ver, aí nesse sentido, quando olhados e revelados, surge daí a mesma intensidade, a mesma força que nós olhamos nas características da aura fortalecida. Então, as mesmas características de uma aura fortalecida são as características de quando você percorre os yamas e relaxa sobre todos os pontos e pode então perceber aquela bem-aventurança que é proposta como perspectiva de olhar. Então, para onde se olha? Patanjali apresenta nos yamas o lugar para onde a gente poderia olhar diante de onde nós estamos. Por isso que ele apresenta antes o local onde nós estamos e deixa muito claro que é necessário estar nesse local. Estando nesse local, é possível olhar para onde ele está apresentando aquilo que ele está apresentando. Do contrário, reforço novamente, porque esse é um ponto crucial dessa história toda aqui, esse sentido de si mesmo, esse eu que quer fazer algo, que quer ser alguma coisa, que quer se desenvolver, que quer ser melhor, ele vai se apropriar disso e vai começar a usar todo o aparato que deveria estar trabalhando para dissolvê-lo, de modo a fortalecer essa mesma condição, o ego espiritual, ou esse egoísmo, esse culto do eu. Então vai continuar criando essa manutenção de um culto a si mesmo a partir agora de um olhar espiritual. Então por isso que é muito importante a gente entender que essa avaliação não pode ser feita justamente por aquilo que a gente pressupõe dissolver. Então a gente não pode entregar nas mãos dessa área ou desse equívoco ou dessa condição de autoimagem a capacidade de avaliar o que é bom ou o que é ruim. Então, nós precisamos entender este ponto. Então, entendemos yamas como essa capacidade de observar aspectos do ser que podem transbordar naturalmente e livremente com uma intensidade muito poderosa se olhado e permanecido num ambiente onde essas amarras são soltas, ocorre um relaxamento. Tá? Esses são os yamas. E os niyamas aí são aspectos de ação que ocorrem, que muita gente chama de disciplina. Mas por que é a disciplina? Porque quando você relaxa sobre esses aspectos do ser, naturalmente você tem vontade de fazer aquilo, surge um ímpeto de fazer. E de fazer aquilo que está conectado com a essência. Por isso que é disciplina, uma vontade de aprender com a própria condição de presença. Você se torna discípulo de si mesmo, a maestria sobre si mesmo. Então, se os yamas aí são essa condição de maestria sobre os aspectos, aqui você adquire essa maestria do fazer, de ir em direção. Então, a maestria da disciplina. Alguns teóricos vão traduzir essa área aí dos niyamas como essa condição. Mas entendendo aqui que essa disciplina não é algo que veio de fora para dentro, como uma regra imposta a você, e que agora você precisa fazer isso e aquilo, tem que fazer aquilo outro, não pode fazer isso e aquilo, como se essa regra viesse de fora, porque, de novo, está vindo de fora. E se está vindo de fora, está sendo projetado nessa área que também é criada por isso que veio de fora, a autoimagem. E vai ser, de novo, utilizada para uma manutenção e uma prolongação dessa existência, dessa autoexistência dessa imagem. Ela vai usar todo esse aparato para continuar existindo e continuar movimentando os mesmos jogos, agora mais sutis e mais difíceis de serem percebidos, porque ela tem mais referência do próprio modo como ela funciona. Então você vai dando mais informação para ela. Por isso que precisa também desse contexto, e aqui no nosso caso dos Kriyas de Kundalini, das meditações, dos mantras, para você criar um ambiente onde seja possível essa investigação e que ela não seja uma armadilha em si mesmo assim correndo o risco de ser. Por isso que a atenção plena é uma condição completamente vital para o processo. Sem essa condição de atenção plena, você corre muito risco de estar usando toda essa estrutura que você está
praticando, meditando, investigando, pensando para a manutenção daquilo que você pensa ser e não para promoção do ambiente onde a realidade pode acontecer. Então é muito vital nós entendermos isso, que os yamas são uma capacidade de nós olharmos para aspectos de nós mesmos e, ao olhar para esses aspectos, poder relaxar e então revelar uma certa intensidade de luz a partir desse relaxamento. E a partir dessa condição de revelação surge um ímpeto de fazer os niyamas, que seriam as disciplinas, mas é porque surge naturalmente um ímpeto de fazer, de ir em direção, tá? Então a gente precisa entender isso para não cair naquela condição básica de achar que são regras e regras que são impostas e que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, outro. Ou seja, você tem mais problemas agora na sua vida, porque além dos problemas que você já tem, você tem que meditar, tem que respirar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que tomar banho, tem não sei o que, tem não sei o que. Tem uma série de coisas que você tem que fazer e aí você tem mais coisas, mais problemas e você está no mesmo bolo de sempre. Você não saiu daquilo, você tem mais problemas agora. Então, essa é a condição básica que nós precisamos compreender quando nós estamos falando dos sutras, para poder entender por que faz sentido avançar nessa conversa, para justamente o que nós vamos falando ao longo desse ano inteiro, uma criação, uma promoção de contexto aonde naturalmente aquilo que você vai se revelar, naturalmente, tá? Esse naturalmente não quer dizer que é fácil, mas é natural, é um movimento natural, você vai sentir vontade de ir para lá.